Senhor, elas foram derramadas sobre o homem e a mulher, porque iriam constituir a família. Amém? Glória a Deus. Quando o pastor Natan me ligou, eu pensei em várias coisas, vários textos sobre família. E eu confesso para vocês que eu estava certa de que seria sobre Abraão, alguma coisa nesse sentido. Mas Deus mudou totalmente o que eu iria trazer nessa noite. E o que eu iria trazer nessa noite era algo que primeiramente ia impactar em mim. Porque a palavra, ela precisa nos cortar primeiro. Ela precisa nos corrigir primeiro. Ela precisa nos instruir primeiro. Para então nós trazermos essa palavra. Eu me lembro que o culto levítico, ele era primeiro um sacrifício. E quando o sacrifício agradava a Deus, então ele descia com fogo e queimava aquilo tudo. Então ele se agradava de quem sacrificava. Nessa noite nós já sacrificamos ao Senhor por meio das nossas canções. Nós já sacrificamos por meio das nossas ofertas. Nós já sacrificamos por meio da nossa atenção voltada para Ele. Nós já sacrificamos quando nós saímos de casa e decidimos que nós viríamos aqui para cultuar o nome dEle. Então nós viemos fazer o culto de sacrifício e louvor ao Senhor. Então eu espero que nessa noite Ele se agrade do seu sacrifício, Ele se agrade de você, e Ele desça sobre você com fogo, e Ele desça sobre a sua mente, sobre o seu coração, com aquilo que Ele quer falar com você nessa noite. Disponibilize sua mente, disponibilize seu coração, disponibilize seus pensamentos, que nada roube a sua atenção nessa noite. Ele vai descer com fogo sobre você, e Ele vai consumir tudo aquilo que tem que ser queimado, para que a sua família seja ainda mais abençoada. Amém? Eu convido você, meu querido e minha querida, a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5, em uma passagem muito conhecida, que é muito falada, mas dificilmente eu acho que eu ainda não vi ninguém falando na perspectiva de família. E nessa noite eu quero falar sobre Jairo e a filha dele e o milagre de Jairo na perspectiva da família. Amém? Amém. Vamos ler aí o capítulo 5. Amém? Vamos lá? Todos juntos? No verso 35, que diz assim: e estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina. Repitam comigo, queridos: o pai e a mãe da menina. Amém? E os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Glória a Deus. Essa palavra ela é encontrada nos 3 evangelhos sinóticos, aqui em Marcos, em Lucas e em Mateus. E o que é interessante nessa palavra é que ela é contada com muitos detalhes. E a gente conhece essa palavra porque a gente se lembra muito de uma passagem dentro dessa passagem, que é a passagem da mulher do fluxo de sangue. E a gente às vezes foca tanto na mulher do fluxo de sangue e esquece o contexto sobre o qual essa história se passou. Nós estamos aqui diante da história de Jairo, que era um homem considerado um príncipe da sinagoga. Apesar de Mateus não entrar em detalhes, Mateus diz que ele era apenas um mestre. E o que é um mestre? O mestre, ele é um administrador, ele é uma pessoa, ele é um gestor, ele é alguém de renome, ele é uma pessoa importante, ele é uma pessoa de posses. Mateus não deixa claro, inclusive Mateus não diz o nome Jairo, mas Marcos e Lucas
Ele era um dos principais. E aí eu pergunto para vocês, o que era o príncipe da sinagoga? O que essa declaração sobre a pessoa de Jairo diz sobre ele? Nós sabemos que quando Jesus ele veio para a cidade, quando ele veio para o mundo, quando ele foi encarnado, ele veio em um tempo em que as pessoas estavam vivendo um silêncio profético. E esse silêncio profético declarava que ele viria, que ele seria o Messias. E o povo judeu esperava e estudava ansiosamente a palavra por um rei que viria em um cavalo branco, que seria um príncipe, que chegaria com toda a pompa, com toda a suntuosidade que um rei tem. Mas quando Jesus veio, ele veio todo ao contrário. Ele veio simples, ele nasceu em uma manjedoura, ele entrou em Jerusalém um jumentinho. Tudo que as pessoas imaginavam que seria de grandiosidade, de coisas luxuosas e maravilhosas, ele fez tudo ao contrário. Ele fez tudo às avessas do que as pessoas estavam esperando dele. Então os judeus não aceitaram que ele era o Filho de Deus. Eles conheciam a Bíblia, eles conheciam a palavra, eles conheciam os mandamentos, mas não reconheciam Jesus como Filho de Deus, porque eles não entendiam que um homem humilde, um homem simples, de origem tão simples, poderia ser o Filho eterno. Então, estamos falando de um povo que era zeloso pela palavra, que estudava a palavra, que se dedicava à palavra, mas rejeitava Jesus, rejeitava o Senhor. Eles viam aquilo com muito ceticismo, eles não acreditavam em Jesus, apesar dos milagres. Então nós estamos falando de um homem que é Jairo, que era um príncipe na sinagoga. Sinagoga era um local, era uma assembleia, como aqui nós estamos, onde as pessoas se reuniam na sinagoga para estudar a Bíblia, para conhecer a Bíblia, para se aprofundar na Bíblia. E quem ministrava na sinagoga eram os príncipes. Os príncipes eram quem gerenciava a sinagoga, era quem preparava os textos, eram pessoas doutores na palavra e no conhecimento da Bíblia. Eram homens muito importantes naquele lugar. Eu posso dizer para vocês aqui, fazendo uma conjectura, que poderia ser considerado um pastor, uma pessoa de alta relevância social. Então, para eles que estudavam, conheciam as leis, conheciam a palavra de Deus e que não aceitavam Jesus, o que Jairo vai fazer muda toda uma situação. Jairo tinha uma filha única de 12 anos e ela se encontrava doente. Ele conhecia a Bíblia, ele tinha posses, ele tinha conhecimento, tinha dinheiro, mas a filha dele estava enferma. Eu fico pensando na mulher do fluxo de sangue, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha e não conseguiu receber a sua cura. Então a mulher do fluxo de sangue, ela muda de estratégia e vai ao encontro de Jesus. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino que Lázaro também, que Jairo também já havia feito muito para tentar curar a filha dele. Porque ele tinha posses, ele tinha dinheiro, com certeza ele já havia procurado médicos. E a Bíblia diz que Jairo fez o quê? Foi atrás de Jesus. Na posição que Jairo estava, ele era um príncipe na sinagoga, um homem seguro, conhecedor, reconhecido. Mas ele se rebaixa no nível que ele estava, para aquele cenário que ele vivia, para ir atrás de Jesus, um homem que eles mesmos não acreditavam. Mas o que leva Jairo a ir até Jesus é porque ele ouviu dizer que Jesus curava. E ele ouviu dizer que Jesus fazia milagres. Então ele foi, correndo o risco de ser ridicularizado, correndo o risco de passar por ridículo, no meio da sociedade onde ele vivia, no meio dos religiosos, no meio daquela cúpula que ele era líder. Para ele, Jairo estava se rebaixando naquilo. Então Jairo vai, encontra Jesus. A Bíblia diz que ele se prostrou diante de Jesus e pediu para que Jesus curasse a filha dele. E nós conhecemos essa história e nós sabemos que quando Jesus vai com ele ali, a multidão começa a vir apertando Jesus, a mulher toca Jesus, é curada, e Lázaro vê, e Jairo vê com seus próprios olhos Jesus fazendo milagre. O que Jairo primeiro só ouviu falar e que motivou ele a estar ali foi só uma notícia, mas Deus permitiu que Jairo visse um milagre. Porque Jesus poderia ter ido com Jairo na casa dele sem ter acontecido milagre nenhum e fazer o milagre lá. Mas Jesus queria
Então, no meio daquela viagem, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. E Jairo testemunha daquilo. Ele vê aquilo e ele fica maravilhado. E ele tem a certeza de que realmente Jesus era tudo aquilo que o povo dizia. Quantas vezes a gente vem para a igreja porque a gente ouve falar dos milagres que Jesus faz aqui? Quantas vezes a gente ouve o testemunho de alguém que diz: o meu marido foi liberto na igreja porque Jesus o libertou? Quantas vezes o marido diz assim: eu vou para a igreja porque eu ouvi falar que lá tem cura, que lá tem milagre, que o filho da irmã que estava no mundo do álcool, das drogas, foi liberto, então eu vou para lá. Porque a gente ouve falar e a gente acredita. Mas para Jairo foi mais do que uma notícia. Jairo viu com seus próprios olhos. Aleluia! Quantas vezes a gente precisa ver com os nossos próprios olhos para ainda crer mais? Não é verdade? Eu creio que nessa noite Deus vai fazer uma coisa tão tremenda na sua casa, para que você veja, e para que você testemunhe, para que outros também possam crer. Glória a Deus! Eu creio que nós precisamos abrir um espaço aqui, pastor, para testemunho de família que tem sido liberta. Nós temos feito culto de família aqui e eu sei que tem famílias que têm sido abençoadas, alcançadas pelo milagre. Nós precisamos testemunhar disso para que outras pessoas saibam que Jesus continua fazendo milagres, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jairo testemunhou daquele milagre. E o que é incrível é que ele poderia ter saltado de alegria: eu estou indo no caminho certo, levando Jesus, vai dar tudo certo. Aí ele recebe a notícia: a sua filha morreu, não precisa mais ir, ela já está morta. Vocês custaram demais, fazendo milagre, andando, ela já morreu. E Jesus olha para ele e diz: meu querido, não temas, não temas. Glória a Deus! Ô irmãos, alguém chega para você e diz: você foi atrás do pastor para pedir oração, mas a sua filha já morreu. Aquele menino que você estava pedindo oração no ciclo de oração, ele já morreu. Aquela menina que você estava pedindo oração já morreu. Os pais que você tem pedido tanto a Deus para serem modificados, eles já morreram. Isso destrói nosso coração. Isso destrói as nossas esperanças. É preciso que Jesus olhe para nós e diga: não temas, crê somente. Você veio atrás de mim, você confiou em mim, você sabe que eu posso. Foi você que veio aqui, você acreditou em mim, e eu não vou abandonar você. Se você acredita em Jesus, se você tem convicção de quem Ele é, não há nada que te digam, não há nada que declare sobre seus filhos, sobre seus pais, sobre seu casamento, que vai mudar o que Deus tem para você. As pessoas dizem: esse casamento já acabou, por que insistir? Esse relacionamento não dá mais, por que fazer isso? Já morreu. Eu já vi tantos casos que as pessoas dizem: esse casamento já morreu. Tem um filme muito conhecido que os irmãos devem conhecer, devem ter ouvido, ter visto, que é Um Casamento à Prova de Fogo. Que ali estava destruído, estava morto. Morto. A sentença estava dada, era divórcio. Mas houve um milagre ali. E há muitos casamentos, há muitas famílias, há muitos filhos, irmãos, perdidos. Perdidos, totalmente perdidos, que você diz assim: já morreu, eu perdi meu filho. 10 anos sem falar, 20 anos sem saber onde está, e Deus traz de volta. Porque Ele diz: crê somente, crê somente. O que nos impede de ver os milagres do Senhor é a nossa pouca fé, porque Ele não nos abandona. E aí ele vai, acredita em Jesus e segue com Ele. Então quando ele chega lá, Jesus vê aquele choro, vê as pessoas naquela angústia, naquele tumulto, e eles começam a rir, debochando. A menina está morta. Ainda vem aqui o pai achando que vai fazer alguma coisa. Como assim? Depois que morreu, depois que foi decretado a morte, não tem mais jeito. Tem uma frase que diz que não existem ex-pais e nem ex-filhos. Você sabia, irmãos?
Pode existir ex-marido, ex-esposa, mas não ex-filhos, não ex-pais. Quem é pai para sempre. Quem é filho para sempre. Não dá para você se separar dos seus filhos e dizer: você não é mais meu filho porque eu não sou mais seu pai. Você pode dizer da boca para fora, mas geneticamente, espiritualmente, ele é sua geração, ele é sua herança no Senhor, ele é seu para sempre. Glória a Deus. Ninguém pode matar aquilo que o Senhor gerou. Ninguém pode matar aquilo que Deus deu. Ninguém pode destruir aquilo que Deus uniu. A Bíblia diz que o que uniu, que Deus uniu, não separa o homem. E eles começaram a sorrir. E eles riram dele. Porém, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe. Jesus sabia que Jairo tinha ido atrás dele. Mas o milagre tinha que acontecer na presença do pai e da mãe. Quantas vezes o pai não toma a frente das coisas e acha que ele tem que resolver tudo sozinho, colocando a mãe em segundo plano ou tirando do contexto. Uma família é edificada a partir de um casal, a partir de um pai e de uma mãe. Quando o filho está perdido, são os dois que sofrem, são os dois que se levantam, são os dois que oram. Jesus pegou no pai e na mãe e chamou você, pai e mãe, para se levantar pelo seu filho. Aleluia. Ainda que ele esteja morto, ele disse: ele só dorme, ela só dorme. Seu filho não está morto, seu casamento não está morto, o seu relacionamento não está morto, ele está dormindo. Mas você precisa se levantar e buscar aquele que pode fazer um milagre. E não importa quem seja você, o lugar que você ocupa, não importa que se você é um príncipe, se você é de uma alta posição na sociedade. Eu não vou me rebaixar, eu não vou me humilhar. Muitas vezes uma mulher diz: eu não vou atrás desse homem porque eu não vou me rebaixar. Eu vou dar um castigo nele, eu vou dar um castigo nela. Eu não vou me rebaixar. Eu não vou fazer esse menino, ele tem que me respeitar. Eu não vou me rebaixar para esse menino. Como assim? O seu relacionamento com seus filhos, o seu relacionamento com seu marido, o seu relacionamento entre vocês está dormindo? Ele precisa que Jesus o liberte. Ele precisa que Jesus diga: se levante e ande. É o tempo de nós entendermos: nós não conseguimos sozinhos. Eu não posso fazer meu marido feliz, ele não pode me fazer feliz, porque eu vou sempre ter alguma coisa que vai decepcioná-lo. Eu sempre vou ter alguma coisa que vai decepcionar os meus filhos. Mas se eu centralizo a nossa casa, a nossa vida, o nosso relacionamento em Jesus, Ele me mostra onde eu falho, então eu me arrependo. Ele me mostra onde eu estou errada e equivocada, e eu me arrependo. E eu me humilho sim, peço perdão sim. Pai pode pedir perdão sim para os filhos. Filhos precisam pedir perdão sim para os pais. Aleluia. Aquela morte daquela menina, aquele estado, a doença dela era física, mas poderia sim ser uma doença espiritual, poderia ser uma doença social, poderia ser uma patologia desse século. Que patologias, irmã, nós temos nesse século? Nós temos a patologia da rebeldia, nós temos a patologia da mentira, nós temos a patologia do engano, nós temos a patologia do abandono, da falta de submissão, tudo dentro do lar. São patologias que vão nos adoecendo e vão nos separando enquanto família. A mentira nos separa, o engano nos separa, palavras ofensivas nos separam, elas nos afastam. E como brasas que se afastam, elas se apagam e elas adormecem. Palavras ofensivas nos distanciam uns dos outros. Quem quer estar perto de alguém que só vai falar palavras grosseiras, palavras que machucam? Eu não sei vocês, mas se a pessoa começa a me dizer palavras grosseiras, eu fico logo sofrendo. Aquilo me dói. As pessoas precisam entender que, assim como Jairo decidiu que ele iria atrás de Jesus, atrás de quem resolvia, atrás de quem realmente poderia fazer alguma coisa, ele se prostrou, não importava a posição que ele tinha, o lugar de príncipe da sinagoga que ele tinha. Na sociedade, Jesus e Jairo estavam em posições diferentes,
espiritualmente não. Eternamente não, porque Jesus era o Cristo eterno. Mas socialmente ali, naquele lugar, Jairo tinha um lugar diferenciado de Jesus. Mas ele se prostrou porque sabia quem era Jesus. Quantas vezes a gente não se prostra porque a gente não sabe quem ele é? Quantas vezes a gente não se prostra porque a gente não entende o poder que há no nome dele? Às vezes a gente se esquece quem é Jesus. Às vezes a gente se esquece por que a gente vem aqui, por que a gente vem na igreja, por que a gente ora, por que a gente pede oração. Às vezes a gente se esquece disso. E sabe quando é que a gente se lembra? Quando aperta muito. Quando aperta muito. Quando a crise é muito grande, a gente se lembra. E é ruim, irmã, eu me lembrar na crise? Não. É bom. O ruim é quando você não se lembra de jeito nenhum. O ruim é quando a sua mente está tão cauterizada que você não consegue mais se lembrar. Existem muitas coisas que impedem o milagre chegar na nossa casa. Mas o principal é quando a gente não entende que ele é gerado quando nós nos levantamos. O milagre só não chega quando eu não entendo que eu preciso ir a Jesus. Às vezes eu digo assim, rapaz, se ele não for, eu não estou nem aí. Cada uma salvação individual, eu não estou nem aí. Quem quiser vai para o céu, só o céu é de cada um. A gente diz, eu vou fazer minha parte. Olha, menino, se você não quiser ir para o culto, vocês não estão nem aí. Eu não estou nem aí. Olha, homem, se tu quiser ficar em casa, eu não estou nem aí. Não é assim. Não é assim. A Bíblia diz que nós temos que ensinar. A Bíblia diz que nós temos que ir junto. A Bíblia diz que nós temos que andar, caminhar de mãos dadas. Glória a Deus. Todos nós que viemos aqui hoje, nós viemos como Jairo. Eu sei que a gente não veio aqui para ouvir a irmã Rejane, porque vocês sabem que eu não sou uma pregadora. Eu nem sei pregar. Eu sei que o que vocês vieram fazer aqui foi porque vocês sabem que hoje é um culto que nós prestamos ao Senhor Jesus em família. E como família, você veio aqui com um propósito. Cada um de vocês veio aqui com um propósito como família. Você chegou aqui com uma família. Talvez a mulher veio sozinha, na esperança de que eu vou receber uma palavra, eu vou receber uma oração e ela vai alcançar o meu lar. Ou talvez o filho veio sem o pai e sem a mãe e ele está sentado ali e ele pensa, eu estou aqui, vou receber alguma coisa e vai alcançar o meu lar. Cada um de nós aqui tem um propósito nessa noite. É que o seu lar seja alcançado. Se você está aí porque você quer que o seu lar seja alcançado, diga glória a Deus. Você não está aqui por causa de mim, você está aqui por causa da sua casa. Você está aqui porque você quer que a sua casa seja abençoada. E quando o irmão Cirineu cantou, eu agradeço a Deus pela minha família, pelo meu lar. Eu agradeço pelas tuas bênçãos. Quantos de nós não enxergam isso? Só conseguem ver os defeitos, só conseguem ver as imperfeições. Não conseguem ver aquilo que é bênção, aquilo que é maravilhoso. Você só veio aqui porque você sabe que tem alguém que pode alcançar sua casa como uma flecha direta, e é Jesus. Você só veio aqui porque você sabe que Jesus alcança a tua casa. Você só veio aqui porque você sabe que não há nada nessa sociedade corrupta e depravada que possa alcançar a sua casa e curar as dores que tem lá dentro. Não há nada e nem ninguém, por melhor que seja, por mais altruísta que seja, pode curar o coração do seu filho ferido, pode restaurar o lar que foi machucado. Mas Jesus pode. Só Ele pode. Aleluia. E eu estou aqui para dizer que não importa
Existem tantos indicativos. São falas que começam a parar. É um silêncio que começa a aumentar. É as pequenas coisas, os prazeres que a gente tinha. Os filhos começam a crescer, começam a priorizar coisas que não incluem mais os pais. Vocês sabiam que quando os filhos começam a crescer, eles começam a viver em um outro contexto e tiram de nós a vivência. Gostam de coisas que não estão envolvidos com a gente. À medida que eles vão crescendo, eles vão se separando. Eu falo não é nem geograficamente, mas emocionalmente mesmo. A segurança, a confiança, eles vão se afastando. Isso é uma espécie de morte para nós. E há pais que se acostumam. Entra, bate a porta, fica no quarto, levanta, sai, vai embora. E o pai, é assim mesmo. Um dia eu vi uma mulher que a gente foi na casa dela visitar, e meu marido, e chegamos lá. E a menina entrou, não cumprimentou ninguém, bateu na porta, aí a gente foi pro almoço. Aí ela veio, pegou a comida, entrou, saiu pro quarto com o prato, não falou com ninguém. E depois ela passou e saiu de novo, não falou com a mãe dela foi falar, ela deu assim, não falou. Aí a mãe dela ficou tão sem graça, aí ela disse assim, ela é assim, é adolescência. Essa fase, ela não fala com ninguém aqui. Quando ela quer, ela fala. É assim mesmo, não fala com ninguém. Um buraco, um abismo. Um abismo. Vai criando. A filha de Jairo tinha 12 anos, pré-adolescente. Uma fase difícil. Mesmo assim, ele não queria que ela morresse. Talvez ela fosse uma filha difícil. Às vezes tem pai que diz, menino, tomara que tu morra aí nessa coisa, tu vai andar nessa moto. Tomara que tu pegue uma batida e libera palavras terríveis sobre seus filhos. Há abismos que a gente vai criando. Há abismos que vão fazendo a pessoa se afastar e morrer. Mas Jesus, Ele toca as nossas mãos essa noite. Jesus, Ele nos trouxe aqui, queridos, para dizer para nós que Ele pode. Só Ele pode. Só Ele pode. E não importa qual seja a situação que você se encontra na sua casa, por menor que seja, Ele quer tocar na sua mão, na do seu filho, na sua casa e te levantar, te fazer ainda prosperar nessa sequidão, nesse deserto que se encontra o seu lar. Eu quero que você se levante, assim como Jairo se levantou naquele momento. Eu quero que você se levante aí onde você está. Eu quero que você se coloque de pé.